Claquete. E só precisa fazer isso quando tem duas câmeras, João. Craquete. Mas sabe que o negócio da claquete é por isso, né? Como diria o tem Didi mais de uma Mocó. câmera pra você poder sincronizar. Olá pessoal, eu sou o Renato Ornella, CTO da OpenX. Estou aqui com Leandro, sou o CEO da OpenX e a gente está aqui hoje para celebrar o Dia da Internet Segura, que é globalmente comemorada para reforçar a necessidade do uso seguro e ético da internet, né? Exatamente. Começou a ser comemorada essa data no início dos anos 2000. Ela é uma data muito importante porque o foco dessa data é trazer a conscientização para os usuários da internet, a toda aquela comunidade, sobre como a gente deve utilizar a internet. Porque as pessoas acham que na internet elas são anônimas, que elas podem fazer qualquer coisa e na verdade não é assim. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito de trazer é quando você vai estar lá no chat, alguma coisa, você escreve alguma mensagem ofensiva, eu gosto de trazer essa reflexão para a pessoa assim, você falaria isso se você estivesse na frente daquela pessoa? Então essa é a primeira reflexão que a gente tem que pensar. Então assim, a internet não é uma terra de ninguém. Então é sempre muito importante a gente pensar em se portar na internet como a gente se portaria na vida real. Porque de fato hoje em dia a internet é uma extensão da nossa vida, né? Por mais que assim, ela trouxe a proximidade entre as pessoas, ao entretenimento, ao consumo de jogos de futebol. Cada vez está mais comum os jogos de futebol serem nos streams. Então, isso é algo que a internet é a vida real. Então, você tem que se portar na internet como você se portaria na vida real. Exato. Milhões de pessoas usam a internet diariamente para trabalhar, estudar, se conectar ao mundo, se divertir. Mas, além desse uso, a gente precisa se preocupar com a segurança. Existem hoje golpes online, e a segurança da informação que a gente precisa se precaver. Então, o provedor de internet ele tem um papel fundamental no auxílio nessa segurança da internet, orientando seus usuários, mantendo a base de roteadores, de equipamentos atualizados, implementando firewalls, orientando o cliente a usar um antivírus de qualidade. E acho que parte muito de uma orientação inicial do provedor de internet ao usuário final para se preocupar com isso. Exatamente. E assim, o foco do dia é mais pensando no usuário, mas o que a gente quer com esse vídeo é que os provedores, as operadoras, elas são fundamentais nessa parte também, porque a gente cuida da infraestrutura da internet, a gente é meio que invisível em cima dessa teia que é a internet hoje em dia, mas a gente é fundamental, porque se a gente não toma as devidas precauções, por exemplo, se a gente não tem, por exemplo, um servidor de DNS devidamente protegido, alguém que invadir aquele servidor, ele vai conseguir, por exemplo, ver todas as consultas DNS que estão sendo feitas. E por mais que eu não veja exatamente o que a pessoa está fazendo, mas eu vou saber por quais sites que ele está caminhando, quais serviços que ele está utilizando, então a gente vai conseguir saber muita informação do usuário. Então, vai violar muito da privacidade do usuário. Então, primeiro, precisa que o provedor tenha essa ética, né, de manter os serviços devidamente configurados e protegidos e que ele não use aquilo para explorar e violar a privacidade dos assinantes. Inclusive a legislação brasileira, né, o Marco Civil, ele é uma legislação muito abrangente nesse aspecto também, de proteger a privacidade do usuário final, garantir que o provedor seja uma entidade neutra nisso daí, que ele não faça distinção do tráfego que está passando ali em cima daquela rede. O Renato citou os servidores DNS, mas é muito importante falar também da gestão dos acessos, né, que são os logs, principalmente de CGNAT. É preciso ter um software, um cuidado muito especial na gestão de acesso para se proteger também de sites maliciosos e também dar um respaldo também na pesquisa quando a polícia, por exemplo, a própria comunidade da internet suspeita de algum ataque, de algum atacante, vamos dizer assim, nós vamos falar de DDoS também, que é um problema muito grave, é preciso que o provedor de internet tenha uma gestão disso muito bem feita para poder ajudar a comunidade contra esses ataques, né? Isso é muito importante, assim, os provedores saberem, porque às vezes eles ficam, é a autoridade policial ou um juiz está pedindo alguns dados para eu quebrar aqui o sigilo, informar quem que é o usuário, mas é fundamental, obviamente, uma requisição embasada, né? Assim, que seja de uma autoridade policial, que seja de uma autoridade judicial, mas às vezes é muito importante que essa informação seja fácil de você localizar e ser capaz de identificar aquele usuário com precisão. Porque muitas vezes, por exemplo, o cara não tem o registro dos logs, ou não tem aquela informação, fala, é um desses 64 usuários aqui. O trabalho da autoridade policial para rastrear aqueles usuários, ir atrás deles, fazer a investigação, muitas vezes
a gente tem visto, por exemplo, ataques em escolas, ou ataques de ódio, desinformação, fake news que são propagadas através da internet. Muitas vezes a autoridade ela tem que agir rápido para conseguir encontrar aquelas pessoas. E como a gente falou no início lá, que a internet não é uma terra de ninguém, ela tem que ser punida no mundo real. Então, Exato. Se eu fui lá, por exemplo, e ameacei que eu vou invadir uma escola e fazer alguma coisa, essa informação muitas vezes pode ser simplesmente a pessoa falando uma bravata, mas pode ser alguma coisa séria. Então, assim, a autoridade policial ela tem que ser capaz de rastrear quem é aquela pessoa muito rapidamente. Então, é fundamental que você tenha armazenado adequadamente os logs e que seja capaz de localizar rapidamente e vincular quem era aquele endereço público com aquela porta, com qual usuário final que estava usando aquela informação. Né? Então, se você tiver essa informação e conseguir passar essa informação adiante você muitas vezes vai conseguir dar uma agilidade no processo de investigação da polícia e localizar e muitas vezes impedir. Eu já vi casos, que a gente está em vários grupos de provedor no WhatsApp, casos em que crimes foram impedidos exatamente porque os provedores foram capazes de identificar e entregar quem eram aquelas pessoas que estavam achando que estavam anônimas, mas não estavam. Nós falamos aqui da orientação ao usuário final, nós temos uma orientação ao provedor de internet, mas um dos grandes problemas no mundo da internet hoje, na segurança, são os ataques de negação de serviços, né? Os famosos DDoS, os DDoS, que o provedor de internet precisa se preparar para poder saber tratar quando isso acontecer com ele. Infelizmente, ninguém quer sofrer com isso, mas é uma realidade e a gente precisa se precaver disso. É necessário que vocês procurem, enquanto provedor de internet, alguém que possa te ajudar com isso, alguém que possa te proteger, te orientar, né? A OpenX pode te orientar, Renato está aqui, pode falar melhor sobre. Exatamente. Assim, quando a gente pensa no que acontece quando o provedor está recebendo um ataque DDoS, como a gente falou, muitas vezes, por exemplo, o provedor está lá passando por um ataque DDoS, os estudantes que estão por trás daquele provedor não vão conseguir assistir a aula, fazer algum curso, às vezes um hospital não vai conseguir emitir uma nota fiscal, vai paralisar empresas, vai paralisar pessoas que querem, às vezes, só se divertir, mas é um uso legítimo da internet. Então, toda vez que o uso da pessoa ela não consegue executar com perfeição aquilo que ela gostaria de fazer, ela está sendo prejudicada. E muitas vezes é algo muito sério, né? Por exemplo, uma questão no hospital, nós estamos falando daqui a uns dias de ser comum, por exemplo, telecirurgia. Então, você imagina uma operação que está sendo conduzida através da internet e o provedor está sob um ataque DDoS. Imagina qual que é o impacto que isso vai ter, né? Então, é muito importante que o provedor esteja pronto para quando os ataques começarem a atingir a sua estrutura. Então, a gente já tem vídeos aqui no canal sobre isso, a gente já deu palestras sobre isso na Abrint, no X Fórum de Fortaleza, a gente já deu bastante palestra sobre isso. Então, é muito importante que você saiba o que fazer, você já está preparado, não é esperar começarem os ataques. Quando a gente fala de manter a internet segura, não é só olhando o lado dos usuários. A infraestrutura da internet tem que estar segura, porque se a infraestrutura está comprometida e ninguém vai conseguir fazer nada, não adianta o cara falar, não vou propagar um fake news porque o WhatsApp está fora do ar. Não faz nem sentido a gente falar isso. Então, primeiro ponto é a gente cuidar muito bem da infraestrutura. E isso significa estar preparado para os ataques DDoS que podem acontecer na sua estrutura. Além de se preparar, né, contra os ataques, você também não ser um gerador de ataque, mantendo softwares atualizados. Muita gente, a maioria dos provedores hoje usa a rede GPON, ONU atualizada, OLT atualizada, roteadores Wi-Fi atualizados. E pensar também na estrutura da sua rede, na própria gerência. Você precisa gerenciar e ter gráficos da estrutura da sua rede. Você precisa também pensar em como agir quando acontecer, se acontecer. Precisa ter um plano de contingência, precisa segmentar a sua rede. Se você tiver uma parte da rede atacada, não afetar uma outra parte, uma outra rede. É muito importante todos esses detalhes e que a gente pode te ajudar com isso. Exatamente, assim. Isso que o Leandro falou é um ponto muito importante, assim, porque muita gente se preocupa com o ataque que está chegando e atrapalhando a gente, mas a gente até falou sobre a questão, por exemplo, de anti-spoof, né? Eu impedir que, por exemplo, pacotes forjados saiam da minha rede. Então, se eu impeço isso, é como uma vacina. Eu vou estar protegendo a internet como um todo. Se todo mundo fizesse o dever de casa, não existiriam tantos ataques quanto acontecem hoje, e eles teriam um impacto muito menor. Então, como que eu vou saber que eu estou sendo causador de ataque? Através, por exemplo, dos gráficos, através dos flows. O gráfico, para a gente, é muito nítido. A gente bater o olho e saber, tem algum cliente nosso que está gerando ataque, porque a gente vê um padrão incomum de upload. Porque como a gente é provedor de acesso,
a gente tem uma demanda maior de download do que de upload. Então, se tiver um aumento no upload e for uma coisa muito repentina, uns picos muito variados, muito doidos, a gente já sabe que tem alguma coisa em comum. A gente vai lá e analisa com os flows e consegue identificar quem que é o cliente, etc. Então, é muito importante que o cliente tenha essa visão e acompanhe isso, né? Porque é responsabilidade não só manter a nossa operação segura, é manter a internet segura. É muito complicado se você não tem gráficos, monitoramentos assim ideais. A gente tem um caso, por exemplo, de um provedor que ele era um gerador de ataque, ele estava gerando um spoofing para a rede. Se você pensa numa rede GPON, uma porta PON, né, Renato, ela tem 2,5 GB de download e 1,25 de upload. No gráfico geral daquele cliente, 1,25 a mais de upload para ele estava passando despercebido. Mas para todos os clientes que estavam naquela porta PON, ficava impraticável o uso da internet. Então, se ele não monitora adequadamente a sua rede, dificilmente ele vai encontrar o problema. E é muito importante isso, porque a gente já viu, por exemplo, um desses casos que a gente acompanhou, o que acontecia? O cara que gerava o ataque, ele mandava, por exemplo, full power durante 30 segundos e 30 segundos sem mandar o tráfego. Mandava 30 e não sei o quê. Então, no gráfico do provedor, que era coletado lá, por exemplo, no dele era de 5 em 5 minutos, mas o padrão dos Zabbix hoje, por exemplo, é 3 minutos. Então, se você olhar o gráfico dos Zabbix lá, ele nem aumentava tanto. Mas se você olhasse lá, desse o zoom lá na porta, ficasse acompanhando a porta em tempo real, por exemplo, você veria que muito tempo ela estava saturada. Então, ele olhava só o gráfico, parece que não tem nada importante, aumentou só um pouquinho. Não, estava usando 100% da capacidade da porta. E isso estava gerando todo aquele transtorno para os assinantes que estavam, aquelas lentidões. Então, assim, sempre que você perceber que tem uma lentidão inexplicável, reclamação de usuário, é uma coisa que a gente costuma falar bastante internamente aqui no OpenX, é que usuário feliz não abre chamado. Então, se o cara está reclamando, está abrindo chamado, está falando que alguma coisa não está funcionando, muitas vezes, né? Claro que tem alguns usuários que são um pouco... o problema pode estar dentro da casa dele, isso é claro. Mas muitas vezes tem alguma coisinha ali que o assinante... Principalmente se for uma questão recorrente, né? Vários assinantes reclamando da mesma coisa, de você perceber, assim, cara, vamos investigar e achar o que está acontecendo. Então, assim, como a gente fala aqui bastante no canal sobre como a gente faz para resolver problemas, então, às vezes, esses indícios, o cara está reclamando de lentidão, vamos olhar, o gráfico aumentou um pouquinho, mas não está saturando. Cara, vamos coletar com mais próximo, acompanhar em tempo real para ver se esse pouquinho que está aumentando não está saturando a porta e é exatamente o espaçamento da coleta que não está permitindo que a gente vê que a porta está saturando? Exato. E o que o Renato falou, como a gente fala muito dentro da OpenX, que a gente trabalha e passa para os nossos técnicos, a saturação não é só o único problema, não é o único problema. Se o cliente, se o usuário final, ao jogar, ao fazer qualquer tipo de uso da internet, teve só um aumento de latência, ou uma mínima perca de pacote que seja, ele já está sendo afetado. Então, não é só o cara deixar de usar a internet. Quando ele é afetado de qualquer forma, o atacante teve sucesso. Bom, e para a gente caminhar para o final desse vídeo, assim, é muito importante que a gente conscientize, a gente não, obviamente, cuidar primeiramente da nossa infraestrutura. A OpenX já faz o nosso trabalho aqui do backbone da OpenX, com as proteções, tanto redundâncias que a gente tem, quanto as proteções que a gente consegue ofertar para o mercado. A gente já consegue fazer isso muito bem, mas é importante que o provedor cuide da parte dele e principalmente que a gente conscientize os usuários de como usar. Então, como é que a gente faz isso? É olhando para dentro da nossa casa muitas vezes. Então, por exemplo, eu tenho filho adolescente, é explicar para ele tudo isso. Cara, a internet não é uma terra de ninguém. Tudo que você faz está sendo acompanhado, está sendo rastreado, está sendo visto. Né? Então, assim, abrir uma aba anônima aqui não tem problema nenhum, só não está salvo no histórico, mas os servidores lá na ponta estão vendo tudo que você está acessando, os servidores de DNS, quem conseguir acompanhar o servidor de DNS está vendo tudo que você está acessando. É fazer esse uso consciente da internet. Por exemplo, um tema que é muito comum e importante hoje é a questão, por exemplo, das fake news. Né? Então, às vezes a pessoa lança um boato, as pessoas pegam aquela mensagem porque ela é legal, ela já encaminha, já sai passando para frente. Então, comigo acontece muitas vezes, da minha mãe, por exemplo, me encaminha uma mensagem dessa, será que isso é verdade? Então, fazer esse papel, ser crítico. Antes de passar a mensagem para frente, será que isso é verdade? Deixa eu investigar, deixa eu consultar uma outra fonte. Porque saiu na televisão, deve ser verdade. Não, hoje em dia, a gente tem que acompanhar e realmente consultar em mais de uma fonte para ter certeza que aquela informação realmente é válida
e vale a pena a gente passar adiante. Porque pra gente que tá no meio, no mundo da internet, muitas coisas podem parecer banais pra gente, né? Mas muitos usuários de internet não têm muita noção, principalmente os idosos que não foram criados com a internet. Você vê muita promoção falsa de passagens aéreas para a Europa, R$100. Você vê que é falso, claramente é falso. Mas para eles é difícil entender isso. Então precisa se propagar mais, conversar mais sobre a segurança da internet e se preparar. É para isso que a OpenX está aqui à disposição. Nós temos o nosso backbone, nós temos o nosso exemplo, temos nossos clientes de consultoria. Caso precise, vamos trabalhar juntos para criar uma internet mais segura, ética e robusta para todos. E aí, o que você está fazendo para manter a internet segura? Comenta aqui embaixo para a gente continuar essa discussão e fortalecer cada vez mais a internet. Porque assim, não sei se você sabe, mas a internet no Brasil é a internet mais resiliente do mundo. Porque o trabalho que os provedores de acesso fazem, que no Brasil tem milhares de provedores de acesso, não tem uma única empresa dominante no Brasil como você tem em outros países. Você tem alguns países, por exemplo, você tem lá uma mega operadora que domina 90% do mercado. No Brasil não, é muito fragmentado. Então, a gente fala que a internet é resiliente, é que ela é muito fácil você ter uma excelente qualidade de internet em praticamente qualquer lugar do Brasil. E aí, o que você está fazendo para manter a internet segura? Grande abraço, até o próximo vídeo. Obrigado a todos, comentem, compartilhem, curtem. Obrigado.